caríssimos, em plena felicidade e comunhão de intenções, aqui estamos mais uma vez reunidos na presença da consciência crística, na ordenança da paz, da união, do amor, da perseverança, colocando cada vez mais sementes plantadas em todos os solos dos corações daqueles e daquelas que se abrem para recepcionar a desenvoltura da plasticidade espiritual, para que sejam alcançados pelo bem diante dos seus desafios, aparentemente obstáculos, aparentemente pedras no caminho. Digo aparentemente por já ter ensinado que são mestres, são professores e professoras que surgem na caminhada de cada um para colocar ainda mais em ressonância a sua história ancestral, reativando o seu DNA espiritual, o seu DNA físico, diante de todas as experiências já trazidas e aqui cada vez mais experienciadas nesta dimensão com a atual estrutura encarnatória. Nesta última semana, eu, juntamente com a equipe socorrista de Águas de Aruanda, assim como equipes socorristas de outras casas espirituais, estivemos em diligências muito sérias, caríssimos, muito sérias, principalmente entre jovens, mais ou menos de 15 a 29 anos, jovens, desanimados diante da motivação de viver, sem destinos, sem propósitos definidos, querendo entregar-se à letargia dos obsessores que ali se aproveitavam para colocar ainda mais ideias de que a vida encarnatória não vale a pena. Caríssimos, fizemos um trabalho de grande motivação, desprendendo todas as fagulhas que estavam aprisionando tais espíritos de baixeza energética, mas alimentados pela ressonância áurica da mente, e colocamos lindos girassóis na mente, na essência divina de cada criatura ali, disponível para recepcionar o tratamento, disponível. Assim como fizemos visitas aos lares terapêuticos, vou chamar de lares terapêuticos, que recepcionam seres que estão em tratamento de recuperação da drogadição, de diversas formas do alcoolismo, drogas ilícitas, drogas lícitas, diversos vícios que são trabalhados nesses centros terapêuticos. Observei vários centros terapêuticos com a ancoragem da espiritualidade, com um trabalho muito sério, com um trabalho muito digno, recepcionando tantas e tantas pessoas para colocar novas possibilidades de estruturas da vida encarnatória. Então, caríssimos, a trajetória desta semana seguiu principalmente por esses dois públicos. O público mais jovem, que já falei aqui para vocês, de 15 a mais ou menos 29 anos, na cronologia de vocês, e também em centros terapêuticos que acolhem pessoas que estavam negadas, escondidas, sem a visibilidade da sociedade, sem os olhares amorosos, inebriados por culpas, muitos deles pais de família, mães de família, que estavam mergulhados, imersos em vícios profundos. Mas a força do bem diante da legião da paz
consegue romper, como eu sempre falo aqui para vocês, caríssimos, com a frequência do amor. Do amor. Quando vocês olham nos olhos de quem quer que seja, vocês já estão transmitindo amor. O primeiro ato de dignidade. Olha todos que se aproximarem de vocês nos olhos. Permitam-se ser enxergados e permitam-se enxergar o outro. E então vem duas perguntas. Se não conseguem enxergar o outro, olhando para o outro dignamente, do que temes? Enxergar no outro e não poder ajudar. Do que temes? Encontrar no outro. Temes se encontrar no outro em um mais perfeito reflexo de que o outro sente dores, medos, angústias exatamente iguais a que você sente? E uma segunda pergunta para uma profunda reflexão, para quem ainda não se permite ser visto, quem está ainda desviando os seus olhares, do que temes que o outro enxergue em você? Do que temes de que o outro possa estender a sua mão para te ajudar? Por que você rejeita a ajuda do outro, da outra pessoa? Acredito, caríssimo, que seja a oportunidade de se reconhecer em estrutura humanoide. E dentro dessa estrutura humanoide, na experiência encarnatória, existem as vulnerabilidades que são naturais. O despertar do corpo se faz necessário para que o despertar do espírito siga com maior robusteza, com mais força. Do contrário, o espírito fica prisioneiro do próprio corpo, em colapso de somente observar a materialidade nos seus desvios de atenção, que muitas vezes seguem, negligenciando a estrutura espiritual, a estrutura do divino saber que habita em cada pessoa. Caríssimos, já mencionei certa feita de que caso vocês precisem de algum auxílio, olhe para as estrelas. Mesmo que o céu não estejam com estrelas aparentes, por conta de nuvens, por conta de outras estruturas que estejam impedindo que as estrelas se façam ser vistas. Olhe as estrelas, olhe para o céu, olhe para a imensidão que habita fora deste planeta e abra-se para as comunicações intuitivas, interdimensionais. Tenho percebido trabalhadores em Alvorada, que alguns estão aqui em tratamento conosco neste momento, que estão cada vez mais aprofundando a habilidade da projeção astral, de projetar-se para melhor servir a quem precisa efetivamente. Hoje o Hospital de Xanadu está recepcionado para que vocês ouçam a sua intuição cada vez mais, observando os diálogos que são empreendidos diariamente, espiritualidade para com vocês. Diariamente a espiritualidade está a falar com vocês. A cada dia, a cada pessoa que cruza o seu destino, a cada pessoa que consegue olhar, tocar no seu ombro, olhar para você. Caríssimos, a frequência do pensamento é algo muito forte.
Muitas vezes existem medos de macumbarias que sejam feitas, mas quando na realidade o toque no ombro de pensamentos levianos que são direcionados a cada um de vocês, muitas vezes possuem uma frequência muito mais destruidora. Aquela pessoa que fica com você intencionando a sua destruição, o seu não progresso, que você não dê o passo para frente, que você não saia das doenças do corpo físico nem das doenças do corpo espiritual. A intenção do pensamento congelado ali na sua intenção. E então, como vocês podem estar isentos, ou melhor, mais equilibrados destes pensamentos que pairam como se fossem uma grande nuvem ao redor, potencializando qualquer deslize moral ou comportamental, pois as formas pensamento, assim como obsessores, espíritos malfazejos, possuem inteligência e o tempo necessário para fazer a observação do seu comportamento, percebendo de imediato quais são os seus gatilhos, por onde pode ser minado a discórdia, a desarmonia do seu lar, por exemplo, os atropelos da vida, as comunicações que não funcionam, os dissabores e os desencontros. Caríssimos, importante observar que esta nuvem, essas formas pensamento, elas estão a todo instante sendo direcionados a vocês. E se vocês não conseguem a conexão do estado de prece, que sempre digo a vocês e convido, exercitem o estado de prece, exercitem o estado de prece. Exercitar o estado de prece não é exercitar a perfeição, caríssimos. Exercitar o estado de prece é exercitar a autovigilância. Vigiar-se diante dos excessos do comportamento, dos excessos do pensamento. Vou dar um exemplo. 5 segundos de pensamento negativo, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos de pensamento negativo, que você tenha 5 segundos. Esses 5 segundos podem ser responsáveis por 6 horas de queda da sua imunidade. Percebem, caríssimo, o quanto é forte as formas pensamento que estão ao redor, pessoas que direcionam para você, e se você não se mantém em estado de prece, ou seja, em vigília da mente, se você fragiliza esse estado mental e abre-se para pensamentos negativos, basta 5 segundos para que haja uma queda por cerca de 6 horas no seu sistema imunológico. Percebem, caríssimos, o quanto é muito desafiador, mas possível que todas as pessoas, por meio do exercitar intencionado, você precisa intencionar que você quer empreender a caminhada da autovigilância, se auto-percebendo de imediato, diante de um fluxo de reclamações que possam se abrir, você imediatamente encerrar aquele fluxo,
Encerra aquele fluxo. Diante de pensamentos pessimistas, não vou conseguir, isto não é para mim, a vida é muito cruel comigo. 5 segundos representam cerca de 6 horas de queda de imunidade. Caríssimos, com esse simples exemplo, imaginem se você passa 2 minutos em fluxo de pensamento negativo. Não só hoje, mas como ontem, mas como amanhã, mas como alguns dias ainda que se seguem. As doenças começam a materializar não mais somente no espectro do espírito, mas no seu corpo. As doenças, elas começam a seguir como um duto. Você foi o responsável por essa queda imunológica e, consequentemente, as doenças, algumas das doenças, vão fazendo ressonância ao seu pensamento. Para quem tem dificuldade de empreender a seara da meditação, cerca de 5 a 10 minutos por dia, entrar em um estado de meditação, observar-se por meio da sua respiração, o fluxo dos seus pensamentos, quer seja no início do dia ou em qualquer outro momento do seu dia. Quem assim tem dificuldade de concentrar-se no silêncio, esvaziando-se para poder recepcionar o que está por vir, o novo, vou ensinar um outro exercício. Acredito que já fiz esse exercício, mas vou repetir novamente. Então, você se coloca em uma posição confortável e o seu polegar vai tocar cada um dos seus dedos. Então, polegar com o dedo mindinho, polegar com anelar, polegar com o dedo médio, polegar com o dedo indicador. Vamos todos fazer juntos? Polegar com o dedo mindinho. Isso são os mudras. Polegar com o anelar, polegar com o dedo médio, polegar com o dedo indicador, polegar com o dedo mindinho. Fechem os seus olhos e sintam esse estado meditativo em ação. Polegar com o anelar, polegar com o dedo médio, polegar com o indicador, polegar com o dedo mindinho, polegar com o anelar, polegar com o dedo médio, polegar com o indicador. Mais uma vez, polegar com o dedo mindinho, polegar com o anelar, polegar com o dedo médio, polegar com o indicador. Para finalizar, polegar no centro da mão. Assim, polegar no centro da mão. Depois, mãos em prece e agradece. Alguém consegue perceber uma calma por este simples exercício? Caríssima, sim. Imagine você colocar uma música tranquila, recepcionando este momento por cerca de 5 minutos, dentro das suas 24 horas, colocando 5 minutos à disposição de você, cuidando de você. Será que você, caríssimo, é capaz de reservar 5 minutos para você mesmo ou você mesma? 5 minutos. Comecem a fazer este exercício e depois
Observem depois de uma semana os benefícios do aumento da concentração, o aumento da percepção do seu campo superior, a sua visão, o seu olfato, a audição, a tensão muscular reduz, o ato de decidir fica muito mais claro. Pessoas que têm dúvidas de decidir muitas coisas, façam. Eleva a atenção para os dedos e faz esse ato meditativo em movimento. Caríssimos, neste ato meditativo em movimento, vocês estarão fazendo mudras sagrados, posicionamentos sagrados, atraindo todo o campo de bem, do bem para a vida de vocês. A espiritualidade universal reconhecendo cada um de vocês dentro da sua potencialidade. Se porventura você estiver em um ato de nervosismo, que você esteja apreensiva, faça esse exercício discretamente. Faça esse exercício discretamente e você, tenho certeza, que irá perceber o equilíbrio do campo energético imediato. Assim seja.